Muito boa noite, estamos aqui no Estúdio B Central de Entrevistas, neste que é o mais completo e democrático espaço de discussão política da Baixada Fluminense. Tivemos uma parada aqui de 5, 6 meses, tudo para reformularmos completamente esse espaço aqui. Estamos em novas instalações, ainda aqui em São João de Meriti, mas instalações mais modernas, com nova iluminação, novas câmeras, mais espaçoso esse espaço aqui, tudo para levar até você mais qualidade nessa discussão política que tanto engrandece a política do Estado do Rio de Janeiro. Nesta retomada, nós temos o prazer de receber esta noite aqui dois prefeitos da região da Baixada Fluminense, Jorge Miranda, prefeito de Mesquita, Glauco Kaiser, prefeito de Queimados. Eu tenho agora o prazer de convidar todos vocês para que participem dessa conversa, mandem perguntas, sugestões, críticas, participem desse debate aqui, engrandeçam essa discussão que tem todo mundo para sair daqui satisfeito. Eu dou meu boa noite ao Jorge Miranda, prefeito de Mesquita, agradeço a sua presença, também dou a boa noite ao Glauco Kaiser, e para começarmos aqui esse bate-papo, eu vou pedir aos nossos dois convidados que primeiro falem um pouco da sua trajetória política, o que eles faziam antes, qual a formação que eles têm, para familiarizar um pouco quem está nos assistindo com os nossos dois convidados. Muito boa noite, Jorge Miranda, muito obrigado aqui pela presença no Estúdio B Central de Entrevistas. Boa noite, Marlon, boa noite, meu amigo Glauco. E sempre bom voltar aqui, bater um papo sobre política e discutir os desafios do Estado do Rio de Janeiro e os nossos municípios, obviamente. Eu vim da iniciativa privada, trabalhei na área de tecnologia, trabalhei em Compaq, HP, sempre Toshiba, sempre na área de tecnologia, na área de servidores e de dados. E meu pai foi vereador do município, também ajudou na emancipação lá do nosso querido José Monte Paixão, que fizemos 24 anos agora na cidade ontem. E a gente vê uma brecha depois, logo o único mandato do meu pai que ele não quis mais, uma possibilidade de lançarmos um candidato à época, já que o Farid de Nilópolis colocaria uma candidatura em Mesquita também a prefeito. Nós ganhamos a candidatura com outro candidato que vinha a ser o prefeito anterior a mim lá, o Gelsin Guerreiro, e a gente viu que tinha realmente uma possibilidade de colocar uma candidatura com outra cabeça, né, com a iniciativa privada, com uma formatação diferente do que vinha sendo na cidade. A gente ganhou a eleição, estamos aí no segundo mandato, já caminhando para o final do mandato, e os números aprovam, como eu tive agora na reeleição, e a gente acredita no caminho certo. Glauco Kaiser, primeiramente, meu muito obrigado aqui por você comparecer ao nosso Estúdio B Central de Entrevistas. E um pouco fale aqui para quem está nos assistindo, nossos espectadores, quem é o Glauco Kaiser, como é que ele chegou à política, o que o Glauco fazia, era professor, né? Como é que o Glauco levava a vida, para que todos fiquem um pouco mais familiarizados sobre o Glauco Kaiser. Boa noite, Marlon, boa noite, Jorge, prazer estar aqui, parabéns pela retomada das entrevistas aqui no Estúdio B. Bem, o Glauco, eu trabalhei no Estado durante 24 anos da minha vida, sou professor de História, formado, mas trabalhei como animador cultural durante esses 24 anos também no Estado, e foi lá que eu conheci o que é o chão da educação, durante muito tempo atuando ali, e o Glauco surgiu na política como um blog que a gente fez e começou a escrever nesse blog, e a gente começou a colocar assuntos não só do Estado do Rio de Janeiro, mas começamos a falar da cidade, e isso criou um alvoroço, né? Inclusive, assim, algumas pessoas ligadas a nós, e amigos e familiares que à época trabalhavam na prefeitura, acabaram até sendo exonerados por conta do blog, apesar de eu nunca citar nome de ninguém, nunca botei nome de ninguém no meu blog. A gente falava sobre temas da área pública. E a gente veio numa eleição de 2018, né, a deputado federal, foi a primeira eleição que eu participei na minha vida, e acho que o primeiro processo eleitoral que efetivamente eu me envolvi. Nunca participei de outras campanhas, a não ser da minha sogra, que veio candidata, e sogra você tem que ajudar mesmo, não tem jeito não, senão não tem problema. E aí a gente veio, e não ganhamos, obviamente, e a gente fez 6 mil votos e continuamos a caminhar. 2019 muito intenso, 2020 também. Conseguimos o partido com o deputado Auro Ribeiro, o Partido de Solidariedade, no momento que ninguém me dava partido, e fizemos essa caminhada para a campanha de 2020, pensando em fazer recall da última campanha. E só que a coisa tomou um volume muito grande, e quando a gente percebeu, na reta final da eleição, um crescimento muito grande de aceitação popular, vencemos as eleições, meio que sem esperar, porque a gente era o mais improvável, talvez, daqueles que estavam ali concorrendo, gente muito grande, politicamente falando, de grupos políticos muito estruturados, mas ganhamos a eleição, estamos lá trabalhando, tocando muita obra na cidade e dando uma contribuição importante na administração pública local. Maravilha.
Glauco Kaiser e o Jorge Miranda tiveram momentos diferentes. As eleições, tanto do Jorge quanto do Glauco, tiveram nuances diferentes. O Jorge Miranda foi reeleito para um segundo mandato com larga margem de votação, 78%, um dos mais votados do estado do Rio de Janeiro, enquanto que o Glauco não, enfrentou uma guerra, um embate lá com outros postulantes à prefeitura, bastante dura, e como você mesmo falou, na reta final é que você acabou ganhando a condição de prefeito de Queimados. Como é que você vê, Glauco, projetando para 2024? Temos novas eleições, o senhor é candidato à reeleição. O senhor acha que esses dois nomes que ficaram em segunda e terceira colocações serão os nomes que vão disputar novamente a prefeitura com o senhor no ano que vem? Então, eu acredito que sim. A gente não tem como prever como é que vai estar o cenário lá em 2024. Você tem a questão da composição política, dos acordos políticos. Então, mas eu acho que esses personagens que fizeram parte da caminhada de 2020, eles devem retornar de alguma forma, e a gente enfrenta isso com uma naturalidade, porque o processo eleitoral é assim que funciona a democracia no Brasil, e a gente é feliz por ter esse regime, que é um regime importante na construção da cidadania do povo e nos seus processos de escolha política. Então, a gente está fazendo a preparação de todo esse momento que virá, com muito trabalho, com muita obra. A gente hoje tem uma cidade que é um canteiro de obras, uma parceria importante com o governo do estado, o governador Cláudio Castro. São mais de 200 milhões de obras na cidade, a todo vapor, mais as obras que a gente tem feito com recurso próprio e recursos oriundo também da venda da SEDAI. Então, quem chega na cidade hoje tem a boa impressão de que é uma cidade que está evoluindo com muito trabalho, com muita obra acontecendo, obra no centro, mas não só no centro, obra em periferia, em bairros que historicamente viveram sem atenção do poder público, Parque Olimpo, Luiz de Camões, Roncador, Beira Rio, Inconfidência, Vila São João, Parque Ipanema, que a gente vai em breve, mês que vem a gente está começando a obra no Parque Ipanema, no Belmonte, que o pessoal chama de Conceição. Então, assim, é muita obra na cidade, são 7 escolas, né, que a gente tem 3 agora em construção, 4 saindo do forno da licitação, e a gente tem um OBS para entregar agora, a gente tem um OBS em construção em um outro bairro lá bem carente, e uma outra que a gente está começando também no Ponte Preta. Enfim, são 7 escolas novas, 3 UBS, muita coisa acontecendo. E recentemente Queimados teve uma vitória, que foi a retirada, né, do nome da prefeitura de Queimados, do CALC. Para quem não está familiarizado com o termo, o CALC é como se fosse um SPC. Se a prefeitura está no CALC, ela não consegue financiamento em nenhum órgão da União. Como é que foi isso? Então, a gente, quando pegou a prefeitura, pegamos com muitos problemas. Assim, eram quase 100 milhões de dívida. Só na Previdência eram 45 milhões. A gente estava no CALC por um monte de razões. Uma delas era uma tomada de conta especial. Para quem está nos assistindo, a tomada de conta, o que é? O município pegou um dinheiro com o governo federal, começou uma obra e não executou essa obra e o dinheiro acabou. Então o governo federal vai chamar o município às falas e vai dizer: cadê a obra ou cadê o recurso? Então você tem que ou devolver o recurso ou apresentar a obra concluída. Nós retomamos todas as obras que estavam paradas e finalizamos a tomada de conta especial. E na Previdência, para você ter uma ideia, era um rombo de 45 milhões de reais. São 45 mil reais, 45 milhões. Em 2 anos a gente capitalizou a Previdência em 33 milhões, parcelamos 12, pagamos rigorosamente em dia, e hoje o município pode captar recursos de qualquer natureza. Que estava impedido, né? Estava impedido. Você tem uma ideia, de 2008 a 2020... o governo captou nesse período histórico, nessa série histórica, 32 milhões, eu acho. A gente, com 2 anos e 9 meses, já estão batendo 80 milhões de emendas federais captadas. Ou seja, então a cidade vive hoje também um momento muito importante do ponto de vista de captação dessas emendas, e o principal, o Jorge sabe disso, execução. Porque um grande problema que os municípios às vezes têm é executar as emendas. Então, muita obra, muito recurso que a gente está conseguindo e está aplicando justamente onde mais precisa. Tá certo. Jorge Miranda, que vive, como já relatei aqui, viveu um momento diferente, uma vitória bem mais folgada na última eleição e foi reconduzido ao cargo. Não poderá vir agora por impedimento, né, da lei eleitoral, e muito se fala na cidade que o nome natural seria, a consequência desse trabalho seria o seu irmão, deputado estadual Renato Miranda, que foi eleito agora recentemente, vir para sucedê-lo. Procede essa informação, Jorge? Ele não pode, eleitoralmente não pode. Porque é parente direto, né? A gente não fica muito preocupado com isso lá na cidade. A gente tem uma forma diferente de tocar a cidade. A gente procura olhar a administração, os seus diagnósticos, os seus indicadores e colocar o nome à disposição para a população decidir, assim como me deu a oportunidade de decidir à época, que nada diferente como o Glauco aqui. Eu ganhei eleição também de um prefeito com um deputado com diferença de 5 mil votos.
O Glauco vai ter oportunidade agora também e como de Glauco disputar também numa primeira eleição, né? Exatamente. Ele para vai ter majoritária oportunidade primeiro, você agora, muito mais estruturado também, nome. de colocar o nome à disposição e a vitória ser com Mas naturalmente será o nome do seu grupo político. Claro, não tem dúvida. Vou estar olhando isso, faço questão de Não tem possibilidade de vir alguém de fora? Ou de... Não, do nosso grupo político, absolutamente. A gente tem muita gente qualificada lá e desafio alguém discutir política pública com o nosso grupo que a gente tenha lá, com os quadros que a gente tem, porque está acostumado, né? Você já está há muito tempo na cidade, já tem 8 anos quase de mandato, já tem os diagnósticos todos, coisas que antigamente não tinha, as coisas faziam de qualquer jeito, né? Porque o cara foi eleito prefeito, ele acha de qualquer jeito. A gente faz os planos, cumpre os planos. E a gente também costuma obedecer aqueles que já fizeram em algum lugar do Brasil e do mundo, que a gente faz na cidade também. Gelsinho Guerreiro, ex-prefeito, é um dos nomes que tem se colocado lá na eleição do ano que vem para a Prefeitura de Mesquita. Como é que o senhor vê essa possível candidatura do Gelsinho Guerreiro? O senhor que já pertenceu ao governo do Gelsinho Guerreiro quando ele foi prefeito. Né? Como é que o senhor vê? Isso faz parte do processo democrático, não só ele, como qualquer outro. Acho que as pessoas têm que se colocar realmente à disposição. Mas foi um prefeito que saiu muito mal avaliado na sua gestão, né? E a população vai ter oportunidade de, mais uma vez, ratificar isso nas urnas do próximo pleito. Certo. Estamos aqui recebendo esta noite, na retomada do Estúdio B, prefeito de Queimados, Glauco Kaiser, e também o prefeito de Mesquita, Jorge Miranda. Jorge Miranda do PL, Glauco Kaiser do Solidariedade. O Glauco já tocou num ponto importante aqui que eu tenho para uma pergunta também aqui, que é a seguinte: a relação com o governo do Estado. O Cláudio Castro, o governador do Estado do Rio, tem se mostrado muito participativo, especialmente com os prefeitos da Baixada Fluminense, por assim dizer. Como é que ele tem sido a atuação do Cláudio, como o senhor vê, a gestão do governador Cláudio Castro no estado de Rio de Janeiro, de uma maneira geral, e em especial na Baixada Fluminense, Cláudio? Então, a atuação dele tem sido maravilhosa lá. A gente tem visto quantas obras o estado tem feito em muitos municípios. E Queimados não é diferente. A gente tem o Conectar Queimados, que é uma obra que a gente está tendo nesse momento lá, que é a reestruturação de todo o centro urbano, com calçadas acessíveis, piso tátil, recapeamento do centro, as praças sendo reformadas. A gente tem obra na Vila São João, que são 23 ruas que estão sendo feitas, também em convênio com o Estado. A gente tem obra no Roncador, no Paraíso, no Luiz de Camões, são bairros periféricos e historicamente abandonados. O pessoal vivia ou na lama ou na poeira constantemente, e agora tem uma obra lá do Estado que são 58 ruas. A gente está mudando a vida daquelas pessoas com esse apoio que o Estado tem dado para a gente através desses convênios. Importantíssimo falar isso, porque o município de Baixada Fluminense, especialmente Queimados, a gente não tem recurso suficiente para tocar todo o conjunto de transformações que a gente precisa aplicar no território da gente. Então, essas parcerias com o governo do Estado são fundamentais para a gente levar política pública de qualidade que tira da indigência da cidadania esses bairros que estavam lá relegados a não serem vistos. Porque na lógica da corretagem eleitoral do passado, o recurso vai onde tem muito retorno de voto. É assim que muita gente pensa. A gente não, a gente quer o seguinte, que chegue lá o serviço público, a política pública, para resgatar o direito dessa população, que é o direito, sabe, por serem cidadãos de igual categoria com qualquer um outro. Seja do centro, seja perto do centro, eles também são cidadãos. Então a lógica é o seguinte: levar serviço público, levar política pública onde não chegou. Óbvio que não dá para fazer isso em todo o município de uma vez por todas, porque se trata de mais de décadas de abandono. Por exemplo, Queimados tem 32 anos de emancipado, mas o município existe há muito mais tempo. Então tem déficits históricos que vieram se perpetuando e viraram um grande problema. Mas com 2 anos e 9 meses, nessa parceria com o governo do Estado, a gente tem podido chegar e levar para essa população o direito que lhes foi sonegado, talvez durante muito tempo. E isso a gente tem que agradecer de verdade, essa parceria tão importante. O governador Cláudio Castro, o Tiago Pampolha também, que com a sua atenção, com seu carinho com o município de Queimados, a gente está vendo tudo isso acontecer. Então, assim, a nossa relação com o Estado é das melhores, e especialmente porque a gente vê um Estado preocupado com Baixada Fluminense, que, assim, eu não sou da política há muito tempo, talvez eu não tenha uma leitura tão precisa, mas eu não lembro, no meu tempo de cidadão, um governador tão próximo das cidades de Baixada, de interior, e obras importantes acontecendo em todo o estado. Então a gente está muito feliz com isso. Em relação à Mesquita, o panorama é o mesmo? É a mesma coisa. O Cláudio é um... Você é do partido do governador. Perfeito. O Cláudio é um bom ouvidor, é um cara sensível às causas, independente de partido, de pessoa, de credo. O Cláudio é um cara dedicado. Dificilmente ele deixa de atender, se vira para atender qualquer pedido de prefeito, porque ele sabe que as pessoas moram nos municípios. Né? É isso. Tem jeito, a base da sociedade é no município, os serviços são prestados lá.
Então ele é um cara que é impressionante. Você chega fácil e sai de lá com o seu problema pelo menos encaminhado. É claro que a parte burocrática tem que cumprir os ritos todos, esse faz parte da administração pública, criar esse histórico, esse pedigree que realmente possa ter papel que acompanhe todo esse processo depois para os órgãos de controle acompanhar, mas você de cara você tem um grande cara que te bota no colo, calma. Eu tive uma passagem muito breve com ele agora, que ele estava para viajar, eu fui procurar, eu já cheguei lá, era uma festa, eu falei, pô, festa, eu cheguei era um encontro com o pessoal de turismo, eu falei, poxa, eu vim aqui para falar com ele, como vai ficar a minha vida agora. Ele me olhou de longe, balançou a cabeça, pegou, me deu um braço, falou, o que está pegando? Eu falei, não, vou falar com você depois que você voltar. Ele, não, vamos falar agora. Pegou pelo braço, me carregou, qual é o seu problema? O problema é esse. Ele falou, não, ligou na hora, estamos resolvendo. É difícil, é impressionante, isso até... Marlon, tem coisas que acontecem na vida, muito mais talvez do que ser resolutivo, que é o gesto. É verdade. Isso fica para a vida. É o gesto. Porque muitas vezes você está impedido de fazer aquilo, mas o gesto já conta muito, né? Pode não resolver, mas o gesto de brigar, de ir contigo até o final, tá pegando, vamos por ali, vamos por aqui, é o gesto. Isso vale muito. O Cláudio tem, pelo menos comigo, tem sido assim. Os senhores, se não fosse por isso, não teria aprovação dele. Ele vai ser um bom cabo eleitoral para 2024? Como é que vocês avaliam? Certamente. Só para reiterar o que o Jorge está falando, é importante dizer, eu tive com o Cláudio logo no início do meu mandato, lá em Brasília, na representação do governo do estado em Brasília. Aí, uma das primeiras vezes que eu estive com ele, eu entrei lá na sala para falar com ele, acompanhar o deputado Áureo, e ele virou para mim e falou assim, prefeito, eu vou ajudar a cidade, quero ajudar a cidade, mas eu preciso de projeto. E a gente fez uma maratona para fazer projeto. Então, assim, a gente pegou a equipe, apertou todo mundo, começa cedo, não tem hora para parar. E o pessoal às vezes até dorme na cidade para não sair de lá e do dia de manhã cedo retomar. Fizemos muitos projetos. E esses projetos estão todos sendo executados. A gente está vendo a cidade da gente ser transformada, como o Jorge disse, por um cara sensível, por um cara que gosta de fazer coisas para o povo e gosta de mudar a situação da vida de gente que mais precisa. Então, assim, eu acredito que a gente está na melhor fase do Rio de Janeiro, sob o ponto de vista de município ser atendido e ser olhado com carinho por um governador. Para a eleição do ano que vem, vocês acham que nós ainda estaremos submetidos à oposição de lulismo e bolsonarismo? Você acha que ainda vai... Jorge Miranda, que é do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor acha que ainda vai ser bastante forte essa temática para a eleição de 2024? Mesmo sendo uma eleição municipal? Eu acho que ainda assim, ainda está muito grande. Eu tenho ido a Brasília e tenho visto isso acontecer. Eu fico lá na liderança do PL e vejo os embates que tem tido. Está muito agudo ainda isso. Deve durar a próxima eleição. A próxima eleição, sem dúvida nenhuma. Isso nada muda nessa próxima eleição. Pelo que eu tenho visto lá, é impressionante. Você vê a discussão dentro da própria liderança do PL. Aquele rapaz que fez um aceno, um deputado nosso do Nordeste, ele fez um aceno, foi receber o Lula no aeroporto. Eu vi discussão lá dentro da sala do PL, da liderança do PL. Cobrando outro amigo com outro deputado, pô, mas você foi receber Lula em tal lugar, sim, você ficou fazendo L, aquela coisa toda, e depois parece até que o PL acabou expulsando o rapaz, o Valdemar acabou expulsando o rapaz. Eu presenciei isso lá. Você ficando até um pouco meio sem graça assim, saiu um pouco de lado, que eu pensei que pudesse dar uma confusão. Mas está muito, mas muito isso. Deve nas ruas aqui, vocês ainda sentem isso? A população, por sim, exemplo, essa divisão, que foi uma eleição presidencial muito acirrada. Vocês ainda presenciam isso nas ruas? Não é Lula, é Bolsonaro, Lula. Você hoje vai ter menos, porque afinal de contas você não vai ter o embate dos dois, né? Bolsonaro perdeu a eleição, vai ter que aprovar o nome lá e ficar defendendo isso. Não é mais ele de frente com esse processo todo. Por isso que eu acho que a tendência é que isso vai diminuir ao longo do tempo. Mas ainda é cedo para 24. Muito. Você também encara dessa forma, Cláudio? Seu partido é mais à esquerda, né? Está mais com o governo Lula. Esquerda, né? Mas o que acontece? Essa polarização existe, a gente não pode fechar os olhos para ela. Existe uma tendência ainda muito forte de polarizar, mas eu acredito que com o tempo isso de alguma forma vai arrefecer. Mas considero que é prejudicial para o debate político, para a construção de propostas para a cidade. Eu acho que a gente está num momento do país, e os municípios precisam refletir isso também, que é a hora agora de entender como é que a gente consegue construir uma cidade melhor, como é que a gente consegue avançar com pautas importantes que já estão sendo trabalhadas dentro do contexto municipal.
E todo o trabalho que a gente vai ter e vai desenvolver dentro do município, a gente vai fazer para tentar apaziguar essa fúria e a gente conseguir ouvir um ao outro de maneira mais propositiva, porque sempre tem uma fala, seja de quem venha, que pode iluminar para você um caminho, pode iluminar para você uma boa ideia, e é importante você ter os ouvidos, sabe, destamponados. Eu acho que o radicalismo, tenho certeza, o radicalismo, ele representa tanto de um lado quanto do outro, ele representa os dois ouvidos ensurdecidos da mesma democracia. A gente precisa amadurecer, política não é sentimento de torcida, e até para falar isso a respeito de torcida é ruim, a gente vê hoje como é que é esses embates de torcida, o quanto isso é repelido, o quanto a imprensa fala sobre isso, e o quanto isso precisa ser combatido, e a política muito menos. Política é local de ideias, de propostas, e até quando a gente diverge em função de uma ideia que a gente defenda, e não de raiva, e não de rivalidade. Isso é ruim para a democracia, isso é ruim para o debate público, isso é ruim para o amadurecimento do nosso aparelho democrático. Falar em divergência, em algum momento do seu governo, a sua vice, né, a vice-prefeita Maíse Justo, anunciou um rompimento com o governo, que não queria mais participar do governo. Como é que está a relação hoje com a sua vice-prefeita? Não, assim, o que acontece? E aí eu volto a essa fala que eu estou dizendo para você. Querer não estar, faz parte do processo democrático. E eu encaro isso com maior naturalidade. Se cumprimenta, se fala, mesmo sabendo que a gente hoje não está do mesmo lado. Isso para mim não é um problema. As pessoas são maduras. Ela manteve a posição dela de oposição ao governo. Isso, sem problema nenhum. E a gente continua, a gente vai trabalhar da mesma forma, a gente vai se esforçar do mesmo jeito, porque a democracia é isso. A pessoa quer caminhar com o Jorge, vai caminhar com o Jorge, não quer caminhar com o Jorge, vai caminhar com quem quer caminhar com ele. A vida é assim. Então, a gente querer um tipo de relação dentro da política que não é comum na vida. Então, isso é natural, o processo democrático, ele cria essas fotografias, quer estar, não quer estar, não esteja, esse não é o problema. O problema é a gente que está na máquina pública, gerindo a máquina pública, a gente não pode transformar isso num cavalo de batalha a ponto de esquecer da vocação prioritária que nos levou até o pleito eleitoral e que nos deu uma vitória, que é trabalhar pela população. Nisso aí, eu sou assim, radical. Vamos trabalhar, vamos nos esforçar, acordar cedo, dormir tarde para mudar a história de vida de quem acreditou na gente, inclusive de quem não acreditou, porque você falou, eu fui votado por 28% da população. E estou lá me esforçando para atender cada morador, para atender cada expectativa, mesmo sabendo que isso, do ponto de vista do tempo e de recurso, às vezes não é possível num tempo tão breve. Mas a democracia propõe isso, e quando a gente entende que isso é assim, a gente não vê um país rachando tantas vezes quando muda a cena política. Verdade. Estamos aqui no Estúdio B Central de Entrevista, retomando esse espaço de discussão aqui democrático, bastante completo, de discussão política da Baixada Fluminense, com Jorge Miranda, prefeito de Mesquita, e Glauco Kaiser, prefeito de Queimados, nessa retomada dos nossos debates aqui no Estúdio B Central de Entrevista. Recentemente, parecia um comício, se não me falha a memória, o prefeito de Belford Roxo, Vaguinho, anunciou que gostaria de alargar os seus domínios. Então ele fez críticas ao prefeito de Mesquita, especialmente Mesquita, São João de Meriti e, se não me falha a memória, Duque de Caxias. Como é que vocês veem esse movimento do prefeito de Belford Roxo, Vaguinho? Naquele momento ele tinha a esposa no Ministério do Turismo, já não está mais ocupando lá a Daniela Vaguinho, o Ministério do Turismo, mas como vocês viram esse rompante, por assim dizer, do Vaguinho, prefeito de Belford Roxo, querendo talvez ampliar os seus domínios para além dos muros de Belford Roxo? Jorge Miranda, por favor. Eu só escutei falar, eu não vi, até porque eu não tenho tempo para olhar para esse tipo de coisa, né? Tem algumas coisas na vida que a gente vai aprendendo, né? Que alguns diagnósticos do ser humano, da população, já existem há muito tempo, né? Platão já faz isso no mito da caverna, da alegoria da caverna, há muitos anos, 500 anos antes de Cristo. Então a gente não olha muito para isso. Eu ouvi dizer, mas eu acho que isso, se a pessoa se sente forte o suficiente de faz um bom trabalho no município, que realmente que entre outros municípios, que se candidate a governador, se candidate a presidente da República, a qualquer outro cargo que desde que... O senhor enxerga capacidade nele hoje, envergadura para... Capacidade, envergadura, depende de quem olha, né? Todo mundo que se coloca à disposição de qualquer pleito para ser votado, o cara se sente apto. E os números estão aí, né? Os números falam, gritam muitas das vezes. Tem alguém que olha indicador. O governo federal tem os seus indicadores da saúde, tem os seus indicadores da educação, tem o meio ambiente, olha os seus indicadores todos da área ambiental. Se o indicador estiver bom, a população estiver satisfeita, eu acho
Eu acho viável, eu acho legal a pessoa participar. E, afinal de contas, eu também vou junto, né? Se você realmente tiver um líder, um cara que executa, um cara que faz, que entrega, que é comunicativo, a gente precisa de líderes realmente. Se as pessoas se acham aptas a esse tipo de coisa, eu acho que é sensacional. É bom para todo mundo ganha. E lá em Queimados, prefeito, ele ensaiou ali um movimento de cerrar fileiras junto com o Maxi, né? O Maxi, deputado federal Maxi Lemos, com um nome forte na cidade, mas depois parece que voltou atrás, porque ele queria um nome, o Maxi queria outro. Como é que o senhor veria essa iniciativa do prefeito de Belfort, Vaguinho, indo para tentando alguma coisa lá em Queimados? Eu vou te falar, o Jorge que está nisso já há mais tempo do que eu vou subscrever com ele. O Jorge que é professor, que está dando aula lá, e a gente tem uma admiração por ele muito grande. Conversamos muitas vezes, a gente conversa. Ô Jorge, isso aqui, como é que você entende? Eu não tenho problema nenhum. Acho que o ser humano nasceu para aprender. E o ser humano que desiste do caminho do aprendizado, aí acabou. A carreira dele em qualquer setor acabou. Então, assim, se o Jorge, que tem esse know-how todo, não teve tempo para olhar, eu que estou começando agora, eu nem paro para olhar, cara. Eu vou te falar, eu tento ocupar minha mente e até, assim, o que eu estou me preparando para fazer com as coisas da cidade. Eu acho que a política é o que o Jorge falou, as pessoas se colocam, as pessoas se lançam, mas a força mesmo é quando a população está junto, ninguém combina com a população, ela que tem a sua própria razão, a política, a democracia tem suas próprias razões. Então, assim, nosso foco não é observar o que dizem, o que falam, fazer comentários, é ser reativo. Eu acho que é ruim. A gente ser pautado por isso é muito ruim, porque você deixa de ocupar o seu tempo e a sua energia com aquilo que efetivamente você devia estar fazendo. Então eu estou tocando a vida na cidade, trabalhando muito, me esforçando muito, não querendo ser melhor do que ninguém, mas ser melhor com relação à minha própria performance. Então, assim, a gente trabalha para melhorar quem a gente é e o que a gente presta de serviço. E nisso a gente vai continuar dedicando nossa atenção e nossa energia. Não vou olhar para fora, não me interessa município A, município B. O que me interessa é cumprir com a minha população aquilo que eu me comprometi com ela no pleito eleitoral. Então é disso que eu vou me ocupar e botar na minha cabeça para seguir em frente. Estamos já recebendo perguntas aqui dos nossos espectadores nessa noite, recebendo Jorge Miranda, prefeito de Mesquita, e Glauco Kaiser, prefeito de Queimados. As perguntas estão chegando, daqui a pouco eu vou já encaminhá-las aos dois convidados dessa noite aqui da entrevista do Estúdio B Central de Entrevistas. Eu queria fazer uma pergunta ao Jorge. Você está no seu segundo mandato, terminando agora o segundo mandato. Tem alguma coisa que o senhor gostaria de entregar e que não vai conseguir? Uma primeira pergunta, já emendando a segunda. Qual seria o maior legado que o Jorge Miranda vai deixar para a Mesquita? Os moradores de Mesquita daqui a 5, 10 anos vão olhar alguma coisa ou observar alguma coisa e falar: isso foi marca do Jorge, isso foi o Jorge Miranda quem deixou para nós. O que seria? É o diagnóstico, né? De fazer todos os planos da cidade e ao longo do tempo você ir mudando. A população de cara vai enxergando ao longo do tempo, porque o teu dia a dia também é muito corrido, né? Quando ele passa no local, ele vê que passa por uma mobilidade urbana, você entra por Nova Iguaçu, tu vê o plano de mobilidade urbana sendo implantado, que você vem por uma caminhada, chega até Nilópolis, que você passa por uma clínica da família, que mais na frente vai passar por um espaço de games, que mais na frente você chega numa praça que vai ter um FRJ, que você mais na frente vai chegar lá na Vila Emil, você entra num polo gastronômico, e mais à frente você chega na clínica da família de Cosmorama, ao lado tem um CAPSI, já está sendo construído também uma policlínica Cosmorama, já tem a praça de Cosmorama sendo licitado, o governo do estado está me ajudando muito nisso. Logo depois, quando você dobra ali em Rocha Sobrinho, acabando com as duas clínicas, o pessoal ainda chama de postinha, a única que nós temos, fazendo uma clínica de 1.000 metros quadrados, que entregamos ainda esse ano, no máximo até ano que vem, no início do ano que vem, e você já pode chegar lá já no BNH, já com a clínica já implantada, que agora a gente fazendo um modal, melhorando o acesso ali para o Vaguinho, um cara que liderou aquela obra, tentou liderar a obra do viaduto que liga Belfort Roxo com Mesquita, que a gente não está conseguindo, né? Então eu estou mexendo no modal ali para melhorar o acesso, para parar aquele engarrafamento ali embaixo, melhorar todo ele, a mobilidade dentro do BNH, que você vai passar em banco de areia. Então é a cidade se conectando, que você chega lá em Jacutinga, a clínica da família Jacutinga no chão, que já estou atendendo no galpão com 11 pontos de atendimento. Então você tem 11 médicos, você atende 33 mil pessoas, já atendi, estão modernizando. A população vai vendo, implantando. O Glauco falava antes aqui, o mundo está aí há muito tempo, é isso, né?
O diagnóstico é o mesmo, a solução são as mesmas, os planos são os mesmos. É fazer ao longo do tempo, e a população vai entendendo isso, vai vendo e vai criando pertencimento. Tocou no ponto da questão do viaduto de São João de Meriti, junto lá com o doutor João, prefeito de São João de Meriti, teve o viaduto lá do... Ele fez a ponte, aquela ponte era a ponte, né? É a mesma que eu tento fazer com o Rogério, só que está tendo ali uma ocupação regular muito. O João liderou o processo. Jorge, eu vou liderar o processo. Tem jeito, cara. Se ele fosse pensar só nele, não faria. Tem como. Jorge, vem cá, vamos inaugurar juntos. Vamos lá. O João liderou o processo. Foi parabéns, João. Parabéns. Ganha todo mundo. Afinal de contas, é obrigação nossa. Né? Então, é isso. É uma cidade boa de se viver, que ela tem as suas políticas públicas funcionando. E o cidadão começa a perceber, começa a retornar nas urnas e sem muita graça, sem muito estardalhaço. O pertencimento é a melhor coisa que a gente pode entregar para o ser humano. Se você entrega o pertencimento, você consegue um jogo de ganha-ganha, a população vai à frente, ela começa a criar um círculo virtuoso, né? Ela não quer retornar mais, ela quer cobrar e não dá mais para ouvir. Não dá mais para recuar, ela não quer voltar mais o lixo, não quer voltar mais o incompetente. Jorge, mas não pode ser o João que... Não pode ser Jorge para cima. Perfeito, a gente também tem que ter uma paciência. Não dá para a gente cobrar do anterior, que não tem nenhum tipo de indicador, que não sabe para onde ir, para onde vai, porque talvez o rapaz não possa nem... A gente não pode cobrar de quem não pode dar. A gente tem que torcer para o cara melhorar, poder tentar ajudar, estudar, saber o que é um plano de mobilidade, saber o que é um indicador, saber o que é uma entrega, saber o que transforma as pessoas. Porque a gente ficar criticando um cara que participou de um processo e foi eleito, que eu também fui. Eu fui do governo, né? Que eu teve a oportunidade de derrotá-lo, ele com a mulher deputada. E prefeito, tem alguma coisa que o senhor vai chegar lá e vai dar uma dorzinha no coração, fala, puxa, isso não vou conseguir entregar para a minha cidade? Não vejo isso, não. A gente não se preocupa com isso, não. A gente está planejando a cidade. A gente lançou o Mesquita da Manhã em 2020 no Museu da Manhã. E a gente está tendo ainda as obras lá que o Cláudio falou, Jorge, pode botar as obras aqui que eu vou fazer. É óbvio que o Estado tem a governança muito maior, tem uma dificuldade de fazer essas licitações em tempo hábil, pelo tamanho, pela máquina, pela estrutura, né? Ainda começa também a brigar também pelos seus custos, também para ajudar os municípios. Quando você tem aí a redução do Imagina ICMS, também o pede que deve... loucura para o cara ter porta do governador, né? Para ele, e muitas vezes ele não consegue nem ver se o seu diagnóstico está de acordo com a sua, realmente com a sua necessidade. Às vezes erra até na mão, né? Mata até demais na ajuda, quando o outro está precisando de uma ajuda menor que vai conseguir salvar mais gente. Mas é do jogo, eu acho que a gente não se preocupa com isso não, que a cidade está diagnosticada para os próximos 10 anos e a gente já melhorou muito os nossos indicadores na saúde. O nosso IDEB é o melhor da nossa história. Eu tenho certeza que a gente vai liderar o IDEB no Rio de Janeiro para os próximos 10 anos. Para as escolas que a gente está fazendo, acabei de inaugurar uma hoje, Saúde 600, que já era um espaço até do antigo político, do antigo prefeito, que a gente acabou, já tinha entregue já um colégio, agora a gente entregou uma ampliação dela de 600 para 1.500 alunos, onde tem o espaço Vini na gamificação, que já existia um aprendizado gamificado lá através dos Jovens Gênios, com internet full, com backup, outra estrutura, com melhor condição de tratamento para o servidor, para ele poder prestar um melhor serviço e todo mundo ganhar. É isso, a gente tem certeza que está no caminho certo, Glauco, muito devagar. Queimados. Bastante coisa. Já está no começo, 2 anos, esse aqui já está finalizando os 8, você está chegando ao terceiro. Já pro final. Então, mas o que você já vislumbra assim, que daqui a um tempo o queimadense vai olhar para a gente conseguiu... Glauco fez isso daqui, o Glauco deixou isso para nossa... A gente conseguiu resgatar expectativas antigas, né? Uma delas foi o prédio da nova sede, há 8, quase 10 anos que se tentava terminar, a gente pegou, retomou a obra está todo vapor e a gente pretende até o final do ano entregar esse prédio para a população, que não é uma questão só de entregar por conta do recurso que já tinha sido investido ali, mas porque vai integrar as secretarias no mesmo local, isso vai dar agilidade para a população para resolver sua vida. Então, assim, esse tempo todo que se for parado, não é só um prejuízo financeiro, é um prejuízo sobre o atendimento público que se presta e a qualidade do serviço público que chega até a população. Retomamos, vamos entregar até o final do ano. Outra escola que a gente pegou lá parada, também há quase 10 anos parada, que é o Perobera, que só tinha ferro. E tinha até uma viga flutuante que eu nunca vi na minha vida. Eu acho que aquilo ali dá para dar uma viga lá que unia nada com coisa nenhuma. E a gente precisou relicitar essa obra, a gente consertou todo o projeto e já batemos a segunda laje, estamos indo para a terceira laje. Que a gente resgatou também projeto parado, um posto de saúde parado que estava lá, que a gente devolveu para a população. E agora mais 6 escolas que a gente está, 2 já estão em construção, 4 estão saindo da licitação, 3 postos de saúde novos,
muitos bairros sendo drenados e pavimentados, seja com recurso próprio, seja com a ajuda do governo do estado, nessas parcerias que a gente acabou de falar que são tão importantes. Enfim, hoje a cidade está andando, está evoluindo, a gente vê pessoas que achavam que não iam viver aquela experiência. Chega a ser emocionante falar, a gente chegar em alguns bairros e falar assim, a minha avó faleceu tem coisa de 6, 7 meses e ela não viu o asfalto chegar aqui na frente e a gente está vendo agora. Então, assim, estamos trabalhando muito, com muitas obras na rua, cerca de 300 milhões mais ou menos de obra na rua hoje, e a gente espera poder, a partir desse final do ano, começar já a entregar bastante coisa e até o momento em que a legislação eleitoral nos permite, que é final de março, entregar mais coisas ainda. Tem coisa que a gente não consegue entregar por conta da legislação eleitoral, mas a gente entrega no ano de 2024. Fica pronto para 2024. Perguntas aqui dos nossos espectadores que estão nos assistindo no Estúdio B através da nossa rede social. Lembrando que a partir de amanhã já estará disponibilizada essa entrevista aqui na íntegra no canal do Estúdio B no YouTube. Não é agora a transmissão simultânea, não. A partir de amanhã, na íntegra no canal do Estúdio B no YouTube, essa entrevista com Jorge Miranda e Glauco Kaiser. Lidiane Freitas, ela pergunta aqui, a pergunta vai para o Jorge Miranda. São 7 anos de governo e nenhum concurso público foi realizado. O que o senhor tem contra a realização de concursos públicos? Se é que tem. Nenhum, mas isso é direito da administração pública, né? E a gente está seguindo o rito normal. A gente faz a administração. O senhor não viu necessidade, não tem necessidade. Não é nenhuma opinião de fora que possa fazer mudar essa, a não ser a regra e a lei que a gente tem que cumprir. Ela emenda aqui uma outra pergunta. O senhor decretou estado de calamidade pública na saúde de Mesquita, mas existem diversas obras pela cidade, gastando-se milhões. Para o senhor, as estruturas que estão sendo erguidas são mais importantes do que a saúde da população? Não, são duas coisas. Até fazendo confusão, que saúde é uma coisa, né, estrutura pública é outra. Agora, a gente decretou para mostrar que ela não deve ter olhado o estudo. Você vai dar uma olhadinha lá tiver um tempinho para olhar 15 páginas do setor de dados, o que eu fiz ali, na verdade, foi fazer um grande chamamento para o governo federal tentar entender, todos nós prefeitos e a população, a forma como o governo federal pune aquele que faz muito. Ela certamente é usuária, né, de clínica da família, eu tenho todo o diagnóstico dela, porque eu tenho prontuário de tudo lá. Hoje, está aí o Glauco, a gente recebe R$ 3,50 para fazer um exame. O exame que ela faz, né, o médico que ela faz, R$ 3,50 para fazer um raio-x, eu pago 40. O médico, hoje a gente recebe de qualquer especialidade para atender, ela custa R$10 que a gente recebe. Quanto a gente não gasta no médico? A conta não vai fechar nunca, vai parar. Se o governo federal não parar para olhar... Repactuar isso, né? Repactuar. A gente tem que fazer, a gente vê às vezes Estado fazendo serviço de município, município fazendo serviço de Estado. A gente tem que fazer esse pacto. O senhor recebe uma crítica, costumeiramente costuma receber crítica que Mesquita não tem um hospital. O senhor é daqueles que bate na tecla que não deva ter hospital realmente. Na verdade, nunca teve, né? O hospital que tinha lá, que era de São José, era uma coisa particular que ganhava para isso, do SUS, não tem nada a ver. E a portaria 10 do Ministério da Saúde diz que o município até 200 mil habitantes tem que cuidar de atenção básica. Como diz, tem um tal de chamado Organização Mundial da Saúde. Né? O Jorge Miranda que fala Organização Mundial da Saúde, estuda isso. Organização Pan-Americana de Saúde. É isso que determina a política. A gente só faz lá o que diz os técnicos, o que diz as organizações. É muito mais fácil você acertar. E o seu programa, por exemplo, de saúde e atenção básica está envolvendo grande parte da cidade. A gente começou com 34%, hoje com a última clínica que eu vou entregar agora tem 100% de cobertura da família. É só olhar os dados. Vai chegar ao final do governo com 100% de cobertura. Não, e com clínica completamente diferenciada. O cara chega na clínica, tem sua própria equipe, pega o seu remédio, marca seu exame, faz seu exame, volta, ele sabe qual é o médico dele, qual é a equipe dele. Cada equipe atende até 3 mil pessoas. É o que existe na Europa, é o que diz a Organização Mundial de Saúde. Eu não sou aqui para opinar na saúde, primeiro que eu não sou médico, mas se alguém puder... Porque muitas vezes, prefeito, a população precisa entender que o hospital, quando você constrói um hospital, tem pessoas, tem equipamentos, ela move custeio, que é exatamente, o custeio é muito elevado. Então, muitas vezes você ergue um hospital e depois como é que vai ficar para pagar aquela conta? Eu estou falando simplesmente de um exame, de um atendimento. Exame, imagina de um tomógrafo. Não, e se fosse obrigatoriedade do município ter hospital, já teria. Não seria eu que construiria um hospital, já teria hospital. Agora, eu cuido de você para você não precisar ir à emergência. É assim que todo mundo tem que fazer. Se todo mundo fizesse isso, as emergências estariam vazias com muito mais qualidade dos hospitais que tem hoje. Glauco Kaiser, e a situação lá em Queimados, especialmente a questão da saúde? Como a gente pegou, Marlon, com a cobertura de 20%
de atenção básica para a população. Isso é praticamente nada para uma população de 140 mil habitantes. Então a gente lançou início desse mês agora, um edital para um programa de saúde que é o programa Queimados Mais Saúde, onde a gente vai criar um programa, Jorge, que a gente, só completando as equipes, você sabe disso, que a gente conversou muito sobre isso, inclusive eu usei o seu município como modelo para a gente construir lá a nossa proposta, e a gente licitando esse edital, né, a gente consegue, completando a equipe, pular de 20% de cobertura em saúde para 53% de cobertura em saúde. Vale assim para a gente dizer para as pessoas que a política pública, como o Jorge falou, ela tem toda a sua burocracia e seguir também normas técnicas e legislação. Não se muda a realidade do município do dia para a noite apertando o botão. É o que o Jorge falou. Tem que se fazer diagnóstico, levantar o que é o problema, o tamanho desse problema, para que a ação que você vai desenhar para corrigir o problema tenha a proporção adequada. Então a gente precisou parar durante um tempo, analisar toda a saúde, fazer esse diagnóstico e depois montar todo esse termo de referência que nós montamos, estudo técnico preliminar, para a gente conseguir agora licitar um programa de saúde que consiga atender minimamente a nossa população. A gente saindo de 20%. Vamos passar assim uma leitura de uma série histórica. O município emancipou em 1990. E a gente chegou em 2020 com 20% de cobertura em saúde. Muito pouco para muito tempo. 20%. Se cada prefeito tivesse feito um pouquinho, 10%. Porque cada um faz o que quer. Aí o que aconteceu agora? Tem uma regra. Todo mundo faz o que quer. A regra está aí, estabelecida desde que o mundo é mundo. E aí a gente modelou, a gente entendeu qual era o tamanho do problema, criamos uma solução para esse problema e a gente soltou um edital agora recente, vai licitar em menos de 30 dias e com a gente completando a equipe, botando o médico na ponta, o enfermeiro na ponta, o técnico de enfermagem na ponta, reestruturando esse conjunto de serviços que devem ser prestados, a gente pula de 20% de cobertura para 53%. É um salto quase, posso chamar um salto quântico, porque se demorou quase 30 anos para chegar a 20 e a gente consegue agora, com esse edital e com essa contratação, a gente pular para 53, a gente só precisou primeiro entender o problema. Que assim, não é tirar coelho de cartola, né? A gente não enfia a mão e tira uma solução mágica. Ainda mais pegando um município com déficit de saúde que nem a gente pegou. Mas agora a gente tem esse edital, vamos licitar e a gente vai implementar esse programa e a gente em breve vai poder dar excelentes notícias, mas não é notícia falada do ponto de vista de lançar, do ponto de vista do viés e da firula política, não. A gente não quer isso. A gente quer o que o Jorge está citando aqui, que as pessoas chegam lá e sejam atendidas. Então, essa luta a gente vale fez... mais do que qualquer placa, qualquer porque a gente é da cidade. Eu moro na cidade até hoje. Ter placa, vai lá e não tem eu encontro com as pessoas no mercado, eu encontro com as pessoas na igreja, eu encontro com as pessoas na padaria, eu encontro as pessoas na feira, quando eu vou fazer minha feira. Eu não sou o político que vive fora da cidade, que não respira os problemas da cidade e chega lá apenas para poder cumprir uma carga horária. Eu estou respirando a cidade 24 horas por dia. Então a população é borda, me pergunta. Então a gente precisou desse tempo para entender o tamanho do problema e construir uma solução que, inclusive, esteja em acordo com os órgãos de controle, porque eles vão vir para cima da gente. Entendeu? Então, assim, essa solução está saindo, a gente vai implementá-la e antes do final desse ano a gente já tem uma leitura muito positiva da saúde de Queimados. Estamos participantes agora, registrando a participação aqui de muitos espectadores, agradecer a imensa audiência que estamos tendo hoje na retomada das entrevistas aqui com os políticos da Baixada Fluminense. Vamos ter aqui políticos do Estado do Rio de Janeiro. Estamos fazendo convites a senadores, a deputados federais para democratizar e tornar esse espaço aqui cada vez mais completo e amplo de discussão política. Maurício Milene fala aqui, Jorge Miranda está de parabéns. A cidade recebeu em 2018 título de município mais transparente do Rio de Janeiro. E em 2020 repetiu a dose. Realmente foi uma condecoração recebida por Mesquita do Brasil. No Brasil. Controladoria Geral da União. Controladoria Geral da União, Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro também reconheceu a transparência da Prefeitura de Mesquita. E o Maurício Milene está aqui felicitando por isso. Quando o Gussin, na época, era Procurador-Geral de Justiça, o Ministério Público tem uma área lá chamada MP Mapas. Ele tem um diagnóstico de todas as políticas públicas do município. E o Gussin tratava muito bem isso e a gente foi qualificado por ele também como a cidade mais transparente. Fazer isso na Baixada Fluminense é complicado, você sair do zero para ser a cidade mais transparente. A gente divide com Niterói, se eu não me engano, São Pedro da Aldeia. Toda vez a Controladoria Geral da União joga a gente para terceiro, segundo lugar, mas a gente é obrigado a recorrer. Eles tiram do site e voltam a gente em primeiro. Lá é um problema, para se manter em primeiro lá é um problema. A gente tenta jogar para baixo de qualquer jeito. Outra questão aqui, Jorge. Sérgio de Oliveira, tocando na questão do ICMS ecológico, ICMS verde, que Mesquita também
Saiu recentemente uma reportagem apontando que Mesquita evoluiu, se eu não me engano, da 5ª colocação, passando o Niterói, foi para a 3ª colocação, perdendo apenas para 2 municípios no interior do estado. Acho que nós fomos para 4º, mas quando nós iniciamos a gestão, nós éramos 28º estado do Rio de Janeiro, a gente não tem nem vocação para isso. É que a gente tem uma área lá de dados e tem o pessoal do meio ambiente dedicado aos números e seguir o rito que isso na época de Cabral, que lançou isso, na época. Como a gente também é muito pobre... E é uma receita que vem através do INEA, né? Da Secretaria de Ambiente do Estado, para os municípios. Nós passamos de 3 milhões e pouco para 12 milhões de reais ao ano. E o Renato, meu irmão, que virou deputado estadual, a população de Mesquita deu bastante votação, ele vem lutando muito em fazer com que esse dinheiro caia numa rubrica separada, que seja, porque ela vem junto com a rubrica do Estado que cai. Então você não consegue saber o que vem. Exatamente. Ela vem num bolo só. A gente luta para botar separadamente para que o prefeito possa investir. A gente tem a lei lá de investir 5% do que a gente recebe no meio ambiente, porque o cara realmente vai investir naquela área e vai poder ter uma visão melhor da administração pública na área do meio ambiente, poder investir e transformar isso ao longo do tempo. Certo. Registrando aqui a presença do presidente da Câmara de Vereadores de Queimados, o Ellerson, vereador Ellerson, muito obrigado, e também do eterno deputado federal Paulo de Almeida, sempre presente aqui aos nossos debates no Estúdio B, muito obrigado pela presença. Glauco, tocando agora na questão que muitas perguntas vêm, eu costumo rodar na Baixada e todo mundo costuma falar também dessa questão da verba, da outorga da SEDAI. Como é que está sendo utilizado? Já chegou o quanto de grana lá aos cofres da prefeitura? E em que projetos vai ser utilizada essa receita? Vai ser utilizada essa receita lá no município de Queimados? Então, a gente fez o nosso dever de casa e fomos melhorando a conta da prefeitura e fomos deixando aquela verba lá guardada para a gente usar com os processos que a gente estava tocando já, botando para licitar e tudo mais. Hoje a gente tem essa verba aplicada em saneamento não, drenagem, pavimentação. Dessas 7 escolas, algumas são de verba de FNDE, outras são com recurso da SEDAI. Então, assim, essa verba hoje está aplicada exclusivamente em infraestrutura urbana. Então, a gente está pegando essa verba com os processos todos que a gente tem, ou em execução, ou naquelas licitações que estão próximas a sair, a gente está aplicando esse recurso da SEDAI, de forma que foi uma orientação, inclusive, que o governador falou. Ele falou assim, a gente precisa que esse recurso, chegando às prefeituras, eles virem infraestrutura urbana. Porque assim, às vezes tem tanto problema na prefeitura que você quer usar o dinheiro para pagar os problemas que você tem. E a gente conseguiu segurar esse dinheiro e estamos aplicando ele agora em infraestrutura urbana para que a cidade possa aumentar a qualidade de vida do nosso morador e a gente oferecer, aumentar a nossa oferta de política pública no campo da escola, no campo com CRAS, construir novos CRAS. Então esse recurso está exclusivamente em infraestrutura. Coube quanto a parcela? Essa parcela já saiu até agora 100 milhões. 100 milhões de recursos SEDAI. Restam 2, né? Restam 2 parcelas. São 3 já. Um total de quanto? Será? Agora tem mais 9, mais um outro pedacinho, não passa de 15. O grosso já chegou. Isso. E Mesquita é igual. Nós estamos na mesma característica. O recurso é o mesmo, o MP cobra isso muito, a aplicação em cima dos dados, em tudo em obra. Apesar de não ter vindo com rubrica, né? É uma verba que, tem que entender, deveria ter vindo, né? A população tem que entender que realmente está na conta da prefeitura, afinal de contas o problema está lá, o cara tem que se virar nos problemas, né? Mas se quiser, se o prefeito quisesse utilizar para pagar pessoal, servidor, não tem rubrica. Mas é o seguinte, a gente tem um momento importante, né? É um momento que chega um recurso que você pode transformar ele nesses projetos de infraestrutura. Então, assim, a gente agarra essa oportunidade, os projetos todos ali já prontos, a gente botar para licitar, os que já estão acontecendo a gente está usando e os outros que estão saindo nós vamos aplicar também. Então, é infraestrutura urbana. 32 obras entregamos agora uma creche, passamos de 90 para 92 para 440 vagas dessa verba. Tem jeito, você acaba desonorando o seu caixa da fonte 00 do mesmo jeito. E a aplicação tudo obra, como um amigo falou, que a cidade está toda em obra. Vai continuar toda em obra. São poucas ainda, de 32, agora estamos com 30, que acabei de inaugurar, como eu falei, hoje, um colégio e na terça-feira passada a creche. São poucos ainda do que a gente está para fazer, para continuar bastante obra. A gente em Queimados tem 28 frentes de obra, fora as obras do Estado. Entre essas, está tocando aqui o Silvio de Oliveira perguntando sobre o conjunto habitacional Dona Ivone. Dona Ivone que é assunto bom demais. Está perguntando aqui o que o senhor tem a dizer sobre as obras desse conjunto habitacional e a participação do deputado federal Lindbergh Farias no envio de recursos. Então, a gente começou em 21 já com o Ministério de Desenvolvimento Regional a fazer a retomada dessa obra. A gente não conseguiu avançar muito, conversamos, mas faltava o principal, que era o orçamento para poder executar a retomada. Então,
início desse ano, a gente teve com o deputado Budberg, teve lá no meu gabinete, batemos um papo e eu coloquei para ele essa situação. Então, a gente conseguiu fazer uma reunião com o Banco do Brasil, com a equipe técnica do Banco do Brasil. Havia um hiato muito grande com relação ao processo do Dona Ivone. A gente não tinha documentação suficiente para entender o que faltava ali cumprir por parte do município. O Banco do Brasil nos colocou a par de toda a documentação, a gente analisou tudo que o Banco do Brasil colocou e descobrimos a matriz de responsabilidade que cabia ao município. Assim, é importante ressaltar, porque até esse momento o município não tinha dado ainda a contrapartida, apesar do Dona Ivone ter lá 60%, 65% de obra já concluída, mas estava parado, sofrendo depreciação do tempo. E a gente pegou e fez o seguinte, Jorge, nós nos comprometemos com o Banco do Brasil, e esse compromisso, Marlon, é preciso ser dito, ele é o que condiciona o Banco do Brasil a pegar o processo e a documentação do Dona Ivone e mandar para o FAR, que é o Fundo de Arrendamento Residencial, e o FAR fazer esse contato com o Ministério da Cidade para fazer a contratação de uma empresa. Então, a gente, enquanto prefeituras, tivemos em várias reuniões com o Banco do Brasil, não só reuniões técnicas, mas reuniões também com a equipe de engenheiros do Banco do Brasil, assumimos toda a contrapartida. Aí eu preciso dizer aqui, uma escola no local, uma unidade de saúde no local, um CRAS no local e o asfalto do entorno. Vai caber à prefeitura. Que cabe à prefeitura. Condição sine qua non, sem a qual você não consegue que o Banco do Brasil toque a documentação para frente. Então a gente mandou a última informação do Banco do Brasil, pelo que eu já soube, está aprovada, a gente está esperando a devolutiva do Banco do Brasil e para assim essa documentação ser encaminhada para o FAR. O FAR, pegando essa documentação, vai encaminhar também para o Ministério da Cidade, que vai proceder com a contratação de uma empresa. Pelo que eu soube, tem já interesses, empresas interessadas, e vai ter o processo licitatório lá, e vai entrar uma empresa nova e a gente consegue fazer a retomada. Eu torço que seja ainda esse ano, e a gente está lutando para isso. Então, assim, foi para o FAR, a gente vai continuar acompanhando. Quantas unidades? Rapaz, são 1.200 unidades. É muito grande. Nem existe mais esse modelo. O novo modelo Minha Casa Minha Vida agora é 400 unidades no máximo, mas são 1.200 unidades desse pessoal que estava há muito tempo esperando. Nós fomos lá e assumimos todo o compromisso, abrir licitação para tudo isso. Estou seguindo a licitação, quando terminar a gente começa as obras para mostrar para o Banco do Brasil assim, ó, a nossa parte está cumprida. E a gente tem certeza que a coisa vai encaminhar e, querendo Deus, a gente esse ano ainda dá notícia da retomada das obras para a felicidade dessas famílias. Estamos encaminhando aqui para o final dessa entrevista, nesta noite, nessa retomada das entrevistas aqui no Estúdio B Central de Entrevistas, o mais completo e democrático espaço de discussão política da Baixada Fluminense. Glauco Kaiser, prefeito de Queimados, e Jorge Miranda, prefeito de Mesquita. Eu dirijo aqui a palavra ao Jorge Miranda para fazer suas considerações finais, também ao Glauco, e lembrando a todos vocês que estão nos assistindo que ano que vem o Estúdio B voltará a realizar os debates com os candidatos às prefeituras dos maiores municípios da Baixada Fluminense. Todos aqueles com mais de 200 mil habitantes, todos os candidatos receberão convite do Estúdio B, como já é de praxe, como já é de tradição, para estarem aqui discutindo as propostas de governo para a próxima eleição em 2024. Jorge Miranda, meu boa noite, meu agradecimento muito especial para você ter vindo aqui. Suas considerações finais ao nosso público aqui do Estúdio B. Obrigado, Marlon, mais uma vez pela me chamar de participar desse papo, né? Ter o meu amigo Glauco aqui. E dizer que a gente vem, como município, como prefeito, da dificuldade de estar na base da sociedade, que os deputados federais do Rio de Janeiro e do Brasil possam olhar realmente para a base da sociedade onde as pessoas moram no município. Do jeito que a Tabela do SUS, desde 2008, desse jeito, acabando completamente com os prefeitos, quando alguém aumenta um salário que eu acho interessantíssimo para o servidor, em especial da educação, que há tanto tempo briga com essas máquinas atrasadas, né, com condição melhor de trabalho, quando você às vezes aumenta e você não vê o patronal, lá eu pago 22% de qualquer aumento desse. Então vem mais carga tributária em cima de município onde as pessoas moram. Você tem ideia na educação? A gente fala tanto tempo aí de colégio em tempo integral, que é o melhor cenário para todo mundo, para a criança pegar, entregar e no final da tarde poder sair, você com um custeio muito maior. Só que o governo federal ele paga para uma criança no tempo integral, vamos dizer, R$10.000 ao ano, e para o parcial ele paga R$9.800. Então já começa errado. Então a gente fica num discurso que ele é muito legal, mas na execução as pessoas vão morrer.
A gente fez isso lá quando a gente decretou calamidade na saúde, mas não estamos parando, está tudo diagnosticado, os exames continuam tudo certo, mas verdadeiramente para chamar atenção que desse cenário não vai dar. Ou a gente para. Uma hora vai colapsar. Uma hora não, já parou muito tempo, e fica aí o governador tentando ajudar os municípios, também se ferrando junto com a gente, e o governo federal imputando você uma carga que vai ter problema com todo mundo no final, e desde que muda muito ser desse jeito. A gente realmente tem que fazer esse pacto federativo, sentar e refazer esse negócio, porque ao longo do tempo não vai ter como administrar qualquer município, a não ser aqueles que têm royalties, que têm 5 bi, pouco. Tem município aí que tem a metade da minha população. Nossos primos ricos. Eu demoro 12, 13 anos para ter o que ele tem no ano. E é difícil. Então, se não parar para refazer esse pacto, eu acho que ao longo do tempo a dificuldade vai ser muito grande para os prefeitos e, obviamente, para a população também, de ter o serviço público funcionando. Agora, a gente sabe muito bem o que a gente está fazendo, a cidade diagnosticada, como eu te falei, vai entregar tudo, a gente sabe muito bem o que fazer, como fazer. Já estamos fazendo, vamos continuar fazendo mais, apesar de desafio. Esse é o nosso negócio, né? De ser prefeito. Apesar da burocracia, apesar de ser desafio. Pouco, entregar o máximo possível. Ser rápido. Ser rápido. Esse é o negócio. Glauco Kaiser, muito obrigado aqui por estar conosco discutindo as coisas de Queimados, a política da Baixada. E agora é só a hora das suas considerações finais. Obrigado, Marlon, pelo convite. É um prazer estar falando aqui com vocês e ter podido refletir um pouco sobre as nossas cidades e o que a gente está trabalhando para entregar para a nossa população. E concordar com o Jorge, né? A gente desde 88 foi um advento maravilhoso, né? A criação da municipalidade, mas a verdade seja dita, os municípios não foram preparados para receber tanto encargo e cada vez mais tem encargo e o que existe, na verdade, na ponta é o município. Então, assim, a gente tem essa parceria maravilhosa com o governador, que tem ajudado bastante, mas cada vez mais a gente é sufocado por encargos que vão chegando e se acumulando e essas tabelas e outras questões orçamentárias que não chegam junto para a gente conseguir cumprir com essa vocação do município, que é prestar serviço público quem está ali vivendo na cidade. Então, mas assim, é uma coisa que o Brasil precisa tomar isso como uma coisa muito importante. Uma hora essa conta não vai fechar mesmo. Já não fecha hoje. Você fica empurrando para frente. Mas uma hora essa conta não fecha mesmo e a gente pode entrar e começar a ver um colapso generalizado dos municípios. Tem uma questão agora até que a gente já fez um debate com o deputado federal, a gente quer poder levar isso para os outros deputados. O STF compôs maioria sobre isso, né, mas houve um pedido de vista e ainda não foi aplicado. A nossa previdência própria, os aposentados e os pensionistas, eles vão ser contabilizados na lei de responsabilidade fiscal. Isso vai ser uma tragédia. Sensacional. Isso é uma tragédia. Já compôs maioria. Então, só que houve um pedido de vista, então a matéria não finalizou. Se isso acontecer, você está num universo de 5.570 municípios. Mais de 4.000 municípios dependem exclusivamente de transferência constitucional obrigatória e voluntária. E aí, automaticamente, se isso entrar em vigor, você tem milhares de municípios entrando e estuporando o teto da LRF. Então a gente tem um caos generalizado. É uma situação importante que a gente precisa debater. Já fiz esse debate com o deputado federal, mas eu acho que isso precisa ser tomado de uma forma mais efetiva, porque a hora que isso sair do pedido de vista e finalizar essa maioria, Deus nos acuda. Quem define não está na ponta, esse é o problema. E um abraço para a minha cidade de Queimados, minha cidade querida, que moro desde 6 meses de idade, não nasci. Um abraço para todos, o nosso povo queimadense, para minha Cristiane Kaiser, minha primeira namorada, meu amor, meus filhos Manuela e Miguel, e dizer para o povo aí do São Miguel, finalizou a licitação do drenagem e pavimentação, nós vamos começar em breve, e um outro projeto importante que é o Integrar Queimados Fase 3, que vai pegar do Vila Central até a divisa com Engenheiro com Pedreira, com infraestrutura urbana e mobilidade. São 2 projetos que estão para começar mês que vem. Tá certo. Muito obrigado, Glauco Kaiser, Jorge Miranda, e muito obrigado, especialmente muito obrigado a você que nos assistiu aqui nessa retomada dos debates políticos no Estúdio B Central de Entrevistas. Meu muito boa noite e até a próxima.